Bom dia, pessoal. Hoje a gente vai tratar então sobre ligações químicas e estrutura de Lewis. O que a gente viu até agora foi descrever o átomo sobre diversos pontos de vistas aí, diversos modelos, e nos interessa agora entender como é que esses átomos podem interagir entre si. A interação desses átomos pode gerar então moléculas através de ligações químicas. Ok? Então, por que essa ligação química, por que essa interação entre átomos, existe uma ligação entre átomos é favorecida? Se a gente olhar um gráfico aí de energia do sistema, ok? Em função da distância internuclear, ou a distância entre os núcleos de dois átomos aí, de dois átomos, ok? Então vamos supor uma condição em que a gente está com os núcleos muito afastados entre si. Os átomos estão muito longe entre eles. Então eu vou representar isso aqui como um átomo aqui, o outro está muito longe, ok? Nessa condição, pessoal, a gente tem um valor de energia relativamente constante. À medida que a gente começa a aproximar esses átomos, existe um processo aí de atração que faz com que essa energia ela caia consideravelmente. Então, a gente está deixando aí esses átomos cada vez mais próximos entre si. Essa atração, pessoal, ela vai continuando à medida que eu vou diminuir essa distância até um ponto de mínimo. Esse ponto de mínimo, vamos desenhar aqui, ou seja, só lembrando, né, isso aqui é uma distância interatômica, que é uma distância, então nesse caso é uma distância muito grande, eu fui diminuindo essa distância até atingir uma distância que eu atingi o ponto de mínimo de energia. Então, esse valor de distância aqui é um valor de mínimo de energia. Nessa condição, é a condição em que o sistema ele fica estável. E há então a formação dessa ligação química, ligação entre átomos. Eu posso forçar um pouco mais essa atração, essa interação entre esses átomos, e o que vai acontecer é que a energia vai subir rapidamente. Significa o quê? Significa que qualquer mudança pequena aí nessa distância interatômica faz com que a energia suba muito drasticamente. Essa energia ela começa a subir drasticamente porque você começa a ter aí uma repulsão, certo? Uma repulsão internuclear. Então os átomos eles têm uma distância ideal aí para que você consiga, de fato, diminuir a energia do sistema e gerar aí condições mais estáveis, ou, no caso aqui, ligações entre esses átomos, gerando moléculas. Então, por que ocorrem ligações químicas? Simples. O sistema ele tende a diminuir a energia. Então, se você deixar dois átomos separados, a energia do sistema vai ser maior do que deixar eles relativamente mais próximos um do outro, gerando então essas ligações químicas. Essas ligações químicas elas podem ser dadas do tipo, então pode ter um caráter iônica, uma ligação iônica, pode ter um caráter covalente, ou pode ter um caráter metálico. Okay? Eu gostaria de discutir com vocês a ligação iônica e a ligação covalente. A ligação covalente, quando a gente chegar nela, a gente vai falar das estruturas de Lewis, que foi proposto por Lewis, certo? Lewis propôs esse tipo de estrutura e ele consegue descrever através das estruturas de Lewis, descrevendo essas ligações covalentes, com a forma de as ligações, ou seja, como essas moléculas, esses átomos estão ligados na forma de moléculas, e através dessa estrutura a gente também consegue prever, por exemplo, geometria da molécula, geometria molecular. Então, a gente pode utilizar a estrutura de Lewis para fazer essas ligações covalentes e a partir daí obter geometria molecular.
Então, antes da gente partir para esse tópico, é muito importante a gente aprender bem a fazer estruturas de Lewis ou estabelecer ligações covalentes entre os átomos. Ok? Então, a primeira parte, que é a ligação iônica, ela é caracterizada pelo quê? Basicamente pela transferência completa de um ou mais elétrons em torno de um átomo para o outro. Eu imagino que eu esteja fazendo uma breve revisão aí, porque no vestibular isso é cobrado, né? Então provavelmente vocês já estudaram um pouco aí sobre ligação iônica e ligações covalentes. A diferença é que para ligações covalentes, pessoal, a gente vai ter algumas diferenças aí que eu vou ressaltar para vocês depois. Então a ligação iônica é um caso mais simples, né? Onde você tem a doação de um elétron de um átomo para o outro. Então, a ligação iônica, ela pode ser feita através de um metal mais um ametal. Tem um caso onde que a gente usa um metal. Se a gente usar um metal mais um ácido, a gente pode gerar um produto que também é formado por uma ligação iônica. Ou a gente pode gerar também aqui uma reação entre uma base mais um ácido, que também pode resultar num produto que também forma uma ligação iônica. Eu gostaria de focar com vocês nesse tipo aqui, em que você tem a formação de um produto entre a reação entre um metal e um ametal. Se você olhar na tabela periódica, os metais são esses cinzas aqui. Então, grande parte da tabela periódica são metais. Você tem uns semimetais, que são os azuis aqui, ok? E os não metais, que são os amarelos aí, que estão localizados mais para o lado direito aí da tabela periódica. Bom, então você juntando um metal e um ametal, você tem a formação de uma ligação iônica. Vamos supor um caso aí simples aí de uma ligação iônica, uma molécula que você conhece bem, é o famoso cloreto de sódio. O cloreto de sódio é mantido por uma ligação iônica. Então a gente tem um metal, certo, que é o sódio, que está aqui, fazendo uma ligação com o cloro. O cloro está aqui. Então, qual que é a característica do metal? O metal ele possui uma energia de ionização baixa e geralmente tende a formar cátions. O que isso significa aí, energia de ionização baixa? Significa que é fácil você tirar esses elétrons. Lembra lá dos níveis de energia? Você tem o estado fundamental N igual a 1 e lá em cima, já na condição de estar bem lá apertadinho os níveis de energia N igual a infinito, se o elétron estiver muito para cima aqui, ele vai estar menos ligado ao núcleo, certo? Desculpa, ao núcleo. Então é mais fácil você tirar esse elétron da camada superior. Então, entre um metal e um ametal, o metal ele vai ser mais fácil você tirar esses elétrons aí externos, esses elétrons na camada de valência. Para os ametais não. Por quê? Por que acontece isso? Porque existe uma energia muito maior aí para os ametais, justamente pelo fato de dos átomos, os ametais, serem mais eletronegativos. Então, esses átomos que são mais eletronegativos, eles adquirem esse elétron, certo? Que é proveniente do átomo metálico e tende a formar ânions, enquanto que o metal tende a formar cátion. Então, o cloro ele é mais eletronegativo que o sódio, então ele tende a formar um ânion, enquanto o sódio tende a formar um cátion. Bom, se você olhar na tabela periódica, a escala de eletronegatividade ela aumenta assim, desse ponto aqui para cima e desse ponto aqui para a sua direita. Então, se a gente traçar uma diagonal, é a condição de que a eletronegatividade aumenta mais. O flúor, pessoal, é o átomo mais eletronegativo da tabela periódica. Ah, professor, como que eu sei? Isso é calculado, ok?
O flúor é o átomo mais eletronegativo da tabela periódica. O cloro está aqui, ó, bem do lado do flúor. Então, o cloro, como ele é mais eletronegativo, ele vai tender a retirar esse elétron do sódio, que nem a gente fez aqui, vai ganhar esse elétron e o sódio vai perder esse elétron. Tudo bem? Vou dar um exemplo aqui de metal mais ácido, por exemplo. No caso aqui seria um sulfato de magnésio. O sulfato, como um todo, ele tem uma carga -2, o magnésio vai perder 2 elétrons. E no caso da base mais o ácido, a gente pode formar aí um cloreto de amônio, NH4+, Cl-. Então, o cloreto ele vai retirar um elétron dessa espécie inteira, que é o NH4. Ok, mas vamos focar aqui no metal e o ametal por enquanto. Então, indo para o caso aqui do NaCl, a gente vai ter uma reação, então, o átomo de sódio com o átomo de cloro e vai gerar uma molécula de NaCl. O átomo de sódio é esse cara aqui, ele tem 11 elétrons, necessariamente vai ter que ter 11 prótons, ok? E o cloreto é esse cara aqui, ele vai ter, então, 17 elétrons e necessariamente 17 prótons. Veja que, como o metal ele é menos eletronegativo, ou seja, é mais fácil você retirar um elétron dele, o metal ele vai perder esse elétron, então ele perde o elétron, então de 11 ele foi para 10, e esse elétron vai parar onde? Vai parar aqui no cloro, e o cloro então vai ganhar um elétron, e se ele ganha, então ele vai ficar com, tinha 17, agora vai para 18 elétrons. Ao fazer isso, pessoal, a gente tem então a formação de uma ligação que a gente chama de uma ligação iônica. O fato de você ter então a maior localização de carga positiva aqui e maior localização de carga negativa aqui, significa que essa ligação é mantida basicamente por uma interação eletrostática. Interação eletrostática. Então você tem a formação de cargas que se atraem entre si e mantêm essa ligação. A densidade eletrônica, então, necessariamente vai ficar mais sobre o átomo eletronegativo. Ok? Então o sódio ele perdeu um elétron, o raio iônico dele diminui. E o cloro, como recebeu um elétron, vai aumentar um pouquinho o raio iônico. E se você olhar a densidade eletrônica aqui, vai estar mais localizada onde? No átomo, obviamente, no átomo mais eletronegativo. Então, novamente reforçando, essa força eletrostática, essa interação eletrostática é o que mantém esses átomos unidos. Porém, você nunca vai ver aí, em condições normais, certo? O NaCl sozinho. Como é que você vê? Você vai na sua cozinha, lá abre o pote de sal. Seu sal, o cloreto de sódio, não está na forma aqui de cristais aí, certo? Cristais bem grandões. Esses cristais, pessoal, eles são formados que a gente conhece por sólidos iônicos. O que são esses sólidos iônicos? Você tem, na verdade, um empacotamento aí de várias moléculas de, vamos supor aqui, de cloreto de sódio. Várias moléculas de cloreto de sódio. O ponto é que, como elas possuem cargas, uma tendência de uma carga mais separada de um átomo em relação ao outro, eles podem interagir entre si, certo? Como podem também interagir com os átomos das moléculas vizinhas. Ao fazer isso, a gente acaba gerando então um empacotamento aí de várias moléculas de cloreto de sódio, gerando um arranjo aí bem regular, que a gente chama aí desse sólido iônico. Então você tem um arranjo regular, é a mesma coisa que falar um arranjo cristalino. Então você tem a formação de um sólido iônico. Esse sólido iônico, então, ele é basicamente um conjunto de cátions e ânions aí empacotados
na forma de ligações iônicas. É essa condição que você vai observar, então, seu cloreto de sódio na forma de um sólido iônico. E é justamente por esse motivo que esses cristais eles apresentam, eles são bem quebradiços, né? Eles apresentam uma alta sensibilidade aí frente a alguma força que é inserida ou exercida sobre ele. Então, no caso aqui, o cloro é negativo, o sódio é positivo, aqui é negativo, aqui é positivo. Na hora que você exerce uma força, você tem um deslocamento de toda uma faixa dessa estrutura cristalina. Como você consegue aproximar através dessa força as cargas de sinais iguais, e você sabe que as cargas de sinais iguais geram uma repulsão, isso faz com que haja uma facilidade dessa ruptura. Ok? E o que faz com que esses sais, né, esses sólidos iônicos sejam bem quebradiços. Bom, essa aqui foi uma revisão bem rápida aí de ligações iônicas. Agora a gente vai ver um pouco sobre ligações covalentes. Ligações covalentes, qual que é a grande diferença de uma ligação covalente com uma ligação iônica? A ligação iônica a gente viu que há doação e aceptação de elétrons. Ligação covalente é um pouco mais complicado, porque você tem o compartilhamento de elétrons. Agora, o elétron não é doado ou recebido, você compartilha o elétron. Então, você tem dois átomos lá. Um elétron aqui desse cara vai ser compartilhado com esse, e esse elétron aqui vai ser compartilhado com esse. Esse compartilhamento, por exemplo, a gente pode escrever dessa forma. Você também já viu isso aí no ensino médio. Então, esse elétron aqui vai, esse elétron e esse elétron faz parte o quê? Da molécula como um todo. Então, eles compartilham, os átomos compartilham os elétrons entre si. Essa é uma característica de uma ligação covalente. Então, para você formar uma ligação covalente, você precisa usar a regra do octeto, que nada mais é que você completar lá a camada de valência a fim de atingir uma configuração de gás nobre. Então, os átomos, o que é a regra do octeto? Os átomos caminham na direção de completar seus octetos pelo compartilhamento de elétrons vão atingir a configuração de gás nobre. Exceto aqui, no caso do hélio, que seria um dubleto, certo? Então, todo o resto seria a regra do octeto. Então, eu vou colocar aqui entre parênteses dubleto, se a gente pensar na camada cheia do hélio. Então, quando a gente faz as estruturas de Lewis, determina como que são formadas essas ligações químicas, a gente tem que sempre lembrar dessa regra do octeto. A regra do octeto funciona bem? Funciona em alguns casos, não em todos os casos. A gente vai começar com alguns casos simples em que funciona muito bem, mas para frente a gente vai ver que a regra do octeto tem lá suas exceções, em que a gente precisa fazer uma adaptação aí nessa regra do octeto. É bom lembrar, pessoal, que isso aqui foi proposto antes do desenvolvimento da mecânica quântica, certo? Então, isso aqui, embora funcione bem, essas estruturas de Lewis funcionem bem para descrever as ligações aí de algumas espécies, ela não está na fronteira aí do conhecimento, certo? Então, o ideal seria mesmo você usar a equação de Schrödinger para você determinar essas ligações. A gente vai ver isso mais para frente. A gente falou de orbitais atômicos, a gente vai fazer orbitais moleculares. Mas da mesma forma que a gente seguiu avançando e aumentando um pouco a complexidade, então a gente partiu de um modelo simples e foi aumentando a complexidade até o modelo atual, a gente vai fazer a mesma coisa para ligações. A gente vai partir para um modelo simples aqui, uma condição que Lewis propôs e funciona muito bem, e a partir daí a gente vai começar a aumentar a complexidade até chegar aí novamente na equação de Schrödinger, onde a gente consegue obter as funções de onda aí para moléculas, e a gente tem também aí a descrição para ligações químicas, ok? Bom, então estrutura de Lewis vocês já viram também. É importante ressaltar, pessoal, que se você não seguir essa regrinha aqui que eu vou colocar para vocês agora, é muito provável que vocês errem a formação, a geração dessas ligações.
Então, não tentem utilizar o que vocês aprenderam no ensino médio, ok? Usem a regrinha que eu vou ensinar para vocês agora. Se vocês aprenderem bem a regrinha que eu ensinar agora, vocês não vão errar mais, ok? Então, não pensem como vocês aprenderam no ensino médio. Não pensem da mesma forma. Utilize essa regra que eu vou falar agora sobre as estruturas de Lewis. Então, a primeira coisa, pessoal, é determinar o número total de elétrons de valência em cada átomo e o número de pares de elétrons. Bom, vamos usar um exemplo aqui. Vamos usar o exemplo. Deixa eu usar outra cor. Vamos usar o exemplo do HCN. É uma molécula aqui. Então, a primeira coisa é determinar o número total de elétrons de valência em cada átomo e o número total de pares de elétrons. Então, você vai lá para o hidrogênio. O hidrogênio, você vai fazer a distribuição de Pauli lá. Ele vai ter um S1. Então, ele vai ter um elétron. O carbono vai ter um S2, 2 S2, 2 P4. Quantos elétrons tem na camada de valência? 4 elétrons, certo? Camada mais externa. Então, 4 elétrons. Eu posso representar, pessoal, essa distribuição aqui de uma forma ligeiramente diferente. Como é que eu faço isso? Eu uso a distribuição, por exemplo, do hélio, que é um S2. E depois eu só coloco o resto, que é o 2S2 e o 2P2. Que é a mesma coisa, vai dar 4 elétrons, ok? Então eu suprimi a notação 1S2 colocando a configuração do hélio. Vocês vão ver mais para frente que dependendo do átomo, quando for muito grande, tiver muitos elétrons ali, essa notação ela ajuda bastante, porque você vai ficar interessado só nas camadas aí mais externas. Então a gente tem o nitrogênio também, que vai ser o que? 1S2, 2S2, 2P3. Da onde que eu estou tirando esse número de elétrons? Você vai ver aí pelo número atômico na tabela periódica, ok? Então, o nitrogênio vai ter 7 elétrons e 5 na camada de valência. 5 elétrons. Então, aqui a gente, com tanta prática de trabalhar com os elementos, a gente já sabe de cor. Mas é importante ter sempre acesso aí à tabela periódica. Então, obviamente, se tivesse algum exame, alguma prova, eu forneceria esses dados para vocês, ok? Então, eu vou representar aqui dessa forma mais condensada, por causa do nitrogênio, vai ser hélio, 2S2, 2P3, são 5 elétrons na camada de valência. Novamente, a camada de valência está relacionada com a camada mais externa. Então, o número total de elétrons, faz a conta aí. Você tem 5 elétrons do nitrogênio, 4 elétrons do carbono, mais 1 elétron do hidrogênio. Então, o número total de elétrons vai ser 10. Então, total, 10 elétrons. E a gente pode aqui obter também os pares de elétrons, é basicamente dividir por 2. Então, os pares vai ter 5 elétrons. Bom, próximo passo. Você determinou então o número total de elétrons e o número de pares de elétrons. Próximo passo é determinar o átomo central e os terminais. Bom, de forma geral, o átomo central possui uma menor energia de ionização ou uma menor eletronegatividade. Novamente, a gente vai ter que olhar a tabela periódica ou os valores de eletronegatividade que vão ser fornecidos para vocês e baseado nisso, você consegue determinar quem são os átomos centrais, quem são os átomos terminais. Então, se a gente fizer uma escala de eletronegatividade, vocês vão ter que o nitrogênio é mais eletronegativo que o carbono, que é mais eletronegativo que o hidrogênio. Então, simplesmente pelo fato do hidrogênio sempre sofrer apenas uma ligação,
ele nunca vai ser aí um átomo central, ok? Então, quem é o átomo central? O que possui menor energia de ionização ou menos eletronegativo. Então, entre o nitrogênio e o carbono é o menos eletronegativo. Então, a gente vai colocar o carbono aqui entre o nitrogênio e entre o hidrogênio. Perfeito? Então, esse vai ser o nosso átomo central e necessariamente os outros dois vão ser os terminais. Passo 3. Coloque os pares de elétrons para fazer as ligações. Bom, deixa eu copiar do jeito que estava aqui, que era o nitrogênio na ponta, o carbono no meio e o hidrogênio na ponta. A gente determinou que o carbono é o átomo central. Então agora a gente tem que colocar os pares de elétrons para formar as ligações. A gente tinha quanto? 5 pares ou 10 elétrons. Então a gente vai usar um par de elétron. Um par de elétron é assim. Cada bolinha aqui seria um elétron, ok? Então a gente usou um par de elétron para fazer uma ligação, mais um par de elétron para fazer outra ligação. E a gente formou então duas ligações e sobrou agora, não tenho mais 5, eu tenho 3 pares, porque eu usei 2. Depois que você fez aí essas ligações com o átomo central, você vem para a etapa 4. O que a etapa 4 fala? Complete o octeto, ou dubleto, nos átomos terminais primeiramente, pois são mais eletronegativos. Se houver átomos com octetos incompletos, compartilhar elétrons com as novas ligações. Bom, vamos repetir então o que a gente fez aqui. A gente tinha o nitrogênio, fez uma ligação com o carbono, que é o átomo central, e fez a ligação com o hidrogênio. O que ele fala aqui? Complete o octeto nos átomos terminais primeiramente. Se eu tenho 3 pares, isso aqui é o que? 6 elétrons. Então a gente vai completar o octeto nos átomos terminais primeiramente, pois o que? Eles são mais eletronegativos. Se eles são mais eletronegativos, eles vão ter que ter uma densidade eletrônica mais densa, certo? Então a gente vai pegar esses 6 elétrons e vai distribuir agora na molécula, começando com quem? O nitrogênio, porque ele é o mais eletronegativo comparando com o hidrogênio. Então eu vou colocar aqui um par de elétron, 2, mais um par de elétron, 3, 1, 2, mais outro par de elétron, 3 pares de elétrons. Agora eu matei todos os elétrons, 6 elétrons. Vamos ver quantos elétrons tem aqui então nesse átomo de nitrogênio. Tem que ser 8, certo? Então 2 aqui, 4, mais 2, 4, 5 com esse elétron aqui, desculpa, 2, 4, 6, com esse aqui 7, com esse aqui 8, porque ele compartilha elétron. Então, no caso no nitrogênio, ele de fato conseguiu atingir o octeto. Então, esse aqui é um octeto completo. E no caso do carbono, ele que está com o octeto completo, vamos contar. 1, 2, porque ele compartilha com o nitrogênio. 3, 4. Bom, não está com o octeto completo, então o octeto aqui está incompleto. Deixa eu apagar de novo e reescrevo. Octeto incompleto. Perfeito? O hidrogênio ele vai atingir no máximo o dubleto. Se ele tem o dubleto, vamos ver. Um elétron aqui, um elétron aqui. Então tá ok o hidrogênio também. Então aqui, dubleto completo. Então, a gente está tendendo aí a atingir a camada de gás nobre, configuração de gás nobre. Para o nitrogênio está ok, para o hidrogênio está ok. O problema aqui é o carbono. Então, o que a regrinha fala? Se houver átomos com octetos incompletos, compartilhar elétrons com novas ligações. Vamos fazer isso.
Então vamos pegar aí o nitrogênio, vamos reescrever do jeito que está. Então uma ligação aqui com o hidrogênio, uma ligação aqui com o carbono e nitrogênio. De novo, eu tenho 6 elétrons aqui. E a gente sabe que o carbono está incompleto. Então a gente vai utilizar aí compartilhar elétrons para fazer novas ligações. O único compartilhamento que a gente consegue é utilizar aí os elétrons que estão no nitrogênio. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse par de elétron aqui, pessoal, esse par de elétron aqui, e compartilhar com o carbono, fazendo uma nova ligação. Eu vou apagar e eu vou pegar novamente esses dois elétrons e vou colocar aqui um elétron com ele, um elétron com ele. Vamos ver se agora o nitrogênio está com o octeto completo. Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nitrogênio completo. Então, nitrogênio está ok. Vamos ver o carbono agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Está com 6, faltou 2 ainda. Então, o carbono ainda está incompleto. Então, a gente pode mudar novamente aqui. Vamos para essa etapa aqui do lado. Vou escrever aqui. Opa, apaguei. Então você tem o nitrogênio, tem uma ligação aqui, outra ligação aqui com carbono. Vai fazer uma com carbono e hidrogênio. E sobrou 2 pares de elétrons no nitrogênio. Eu só copiei, tá? Agora, a gente tem que aumentar ainda o número de elétrons no carbono para ele completar o octeto. Como é que a gente faz isso? Vamos usar esse par de elétrons agora e jogar aqui para fazer uma ligação. Se a gente faz isso, então isso aqui eu copiei. Agora a gente vem para a molécula em si, que é essa ligação aqui, essa aqui já estava. Agora esse par vem e forma aqui, certo? E forma mais uma ligação. Sobrou quem? Esses dois. Então eu deixo os dois aqui. O carbono está aqui e o hidrogênio está aqui. Vamos ver agora se o nitrogênio está com octeto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nitrogênio ok. Vamos ver o hidrogênio. Dubleto, tá ok, não mexi em nada. Agora o carbono. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Perfeito. Agora o carbono atingiu o octeto também. Então, a estrutura de Lewis para essa molécula é exatamente esse caso aqui. Certo? A estrutura de Lewis, pessoal, eu gosto que vocês representem aí os elétrons com as bolinhas. Não adianta fazer isso, só isso aqui para mim, tá? Mais para frente vai ficar claro. Por quê? Porque esses pares de elétrons aqui vão fazer uma grande diferença em outras moléculas aí. Mas esses pares livres fazem uma grande diferença. Então eu quero que vocês representem não assim. Vocês vão representar a estrutura de Lewis assim, certo? Estrutura de Lewis. Então você tem o nitrogênio, vai formar 3 ligações com o carbono vai formar uma com o hidrogênio. Beleza? Vamos fazer mais um exemplo, que eu vou chamar de NO3, o nitrato. Bom, aqui, pessoal, o nitrato, ele tem uma carga negativa a mais nele aqui. Então, na hora de você contar todos os elétrons, como ele é um ânion, você vai ter que adicionar um elétron a mais. Se fosse um cátion, você tinha que tirar um elétron. Se fosse 2 mais, você tira 2 elétrons. Se fosse 2 menos, você coloca 2 elétrons na conta final. Vamos fazer aqui, nitrogênio. Primeiro, a distribuição aqui vai ser hélio, 2s2, 2p3. Opa. 2p3. O oxigênio vai ser o que? Hélio, 2s2, 2p4. Só fazer lá, usar a tabelinha, ok? Quantos átomos de nitrogênio eu tenho? 1.
Então, é 1 vezes 5 elétrons na camada de valência, certo? Porque está na camada 2p. Então, no caso do nitrogênio, eu tenho 5 elétrons no total. No oxigênio, eu tenho 3 átomos, certo? 3 átomos aqui. Aqui eu tenho quanto na camada de valência? 6 elétrons na camada de valência. Então, 3 vezes 6, isso aqui vai ser 18. 18 mais 5 vai dar o quê? 23 elétrons. Só que você tem que somar mais esse elétron aqui que está sobrando aqui, porque ele é um ânion. Então, você vai ter que colocar mais um elétron, e esse elétron vem do ânion. Então, o que você tem no final? Você tem 24 elétrons ou 12 pares de elétrons. Certo? Então, essa foi a primeira parte, que é a primeira etapa da regrinha, é determinar o número total de elétrons de valência em cada átomo e o número total de pares de elétrons. A gente fez isso aqui. Passo 2. Determinar o átomo central e os terminais. De forma geral, o átomo central é o menos eletronegativo. Então, a gente tem que ver quem é o mais eletronegativo aqui. Como a gente só tem 2 átomos, a escala de eletronegatividade vai te falar o seguinte, que o oxigênio é mais eletronegativo que o nitrogênio. Então, quem é o átomo central? Átomo central é o átomo menos eletronegativo. Quem vai ser o quê? Nitrogênio. Então, nesse caso é bem simples, né? Notar que o nitrogênio vai ser o átomo central. Então, a gente vai ter o nitrogênio, oxigênio, oxigênio, oxigênio. Esse é o átomo central, nitrogênio. Bom, segunda coisa, coloque pares de elétrons, terceira regra, coloque pares de elétrons para fazer as ligações. Então, é a terceira etapa da regra. A gente vai usar pares de elétrons para fazer ligações. Então, eu tinha 12, eu usei 1, ficou 11. Usei mais 1, ficou 10. Usei mais 1, sobrou 9 pares de elétrons. Tudo bem? Então, se eu tenho 9, 10, 11, 12. 12 pares de elétrons. Sobrou ainda 9 pares. Certo? Então, 9 pares de elétrons ainda para distribuir. Aí a gente vai para a etapa 4. Complete o octeto ou dubleto nos átomos terminais primeiramente, pois são mais eletronegativos. Depois, se houver átomos com octetos incompletos, a gente tem que compartilhar elétrons e gerar novas ligações. Então, a gente vai ter que distribuir 9 pares de elétrons nesses átomos que estão na ponta. Então, vamos começar aqui com esse átomo de oxigênio aqui. Vou colocar um par, 2 pares, 3 pares. Então, tenho 2, 2, 4, 6, 8. Parei aqui, atingi o octeto. Esse é o átomo de oxigênio, está ok. Vamos para o outro, mesma coisa. 1, 2, 3. Se você contar o número de elétrons, também vai te dar um octeto. Então, eu usei 3 nesse oxigênio, 3, falta mais 3 pares que eu vou colocar nesse oxigênio e também o oxigênio vai atingir o octeto. Bom, os oxigênios a gente sabe que atingiu o octeto, mas o nitrogênio, vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Faltou 2. Faltou um par de elétrons para fechar o octeto que estão no nitrogênio. Então, vamos utilizar esse par de elétrons aqui para gerar essa ligação. Tudo bem? Eu vou apagar esse par de elétrons e vou gerar uma ligação, então, com o nitrogênio. Agora, vamos contar quantos elétrons tem nesse oxigênio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Está com o octeto fechado. Está ok o oxigênio. Vamos ver o nitrogênio agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Beleza. O nitrogênio também fechou o octeto. Essa aqui, pessoal, seria a estrutura de Lewis do nitrato. Quando a gente tem um ânion, como a gente tem um elétron a mais, eu esqueci de falar, a gente tem que colocar então essa estrutura em colchetes
e colocar aqui um sinal de menos. Deixa eu apagar isso aqui que está me atrapalhando. Bom, sinal de menos. Essa aqui então seria a estrutura do nitrato. Só que tem um porém. Essa ligação, ela não poderia ser feita, essa ligação a mais que foi feita aqui, né? Ela não poderia ser feita por esse oxigênio? Ou por esse oxigênio? Poderia ser feita também. Então, a questão é que, embora os elementos sejam iguais, certo? Você tem elementos iguais, eles são átomos que têm sua própria característica, eles são diferentes. Então imagine lá, você tem dois gêmeos. Você tem um casal de gêmeos, um gêmeos aqui, certo? Você tem, eles são idênticos, certo? São iguaizinhos, mas cada um é uma pessoa diferente. Mesma coisa nos átomos. Você tem 3 átomos de oxigênio, mas são 3 átomos diferentes. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que considerar a ligação sendo feita por esse oxigênio e uma ligação sendo feita por esse oxigênio. A gente vai fazer isso também. Quando a gente faz isso, eu vou reescrever aqui. Então vai ser um oxigênio, vai fazer com nitrogênio. Agora eu quero fazer a dupla ligação com oxigênio de baixo. Aqui. E aqui eu vou ter uma ligação só com oxigênio. Não pode esquecer de pôr os pares de elétrons. Ok. Aqui ficou meio ruim o desenho. Deixa eu apagar aqui para não gerar confusão. Então, oxigênio. Aqui é o colchetes. E aqui é o sinal de menos. Então você tem esse caso, primeiro caso, aqui esse teu segundo caso. E também pode fazer a ligação com o outro oxigênio, que eu vou chamar de terceiro caso, que é N. Então a dupla agora para cá, com esse oxigênio aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E mais o outro aqui, oxigênio 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perfeito? Então você tem essas 3 possibilidades. Quando você tem mais de uma possibilidade, você tem que escrever todas as possibilidades possíveis. E a gente representa isso dessa forma, usando essa setinha assim, de 2 vias. Por quê? Porque a estrutura ela pode assumir qualquer tipo dessa estrutura que eu coloquei aqui, de 1, 2 ou 3. Por quê? Porque a ligação ela pode vir de qualquer oxigênio. Quando a gente faz isso, pessoal, a gente está falando que essas estruturas, na verdade, elas estão sofrendo um tipo de ressonância. Certo? Então, esses elétrons, quando a gente escreve a estrutura de Lewis, te dá a falsa sensação que o elétron está preso aqui. Certo? Está preso no nitrogênio, está preso no oxigênio. A gente viu lá na mecânica quântica que é difícil falar com muita precisão na posição do elétron. Você não tem isso. Certo? E a teoria mais nova, a teoria mais vigente aí atualmente. Então, colocar o elétron aqui e falar que está restrito aqui é um pouco complicado. Na verdade, esses elétrons eles são delocalizados. Por quê? O elétron, agora, na formação da ligação, ele participa da molécula como um todo. Certo? Não é só daquele átomo, o elétron agora é da molécula. Então, como você tem esse compartilhamento de elétrons, o elétron vai ser distribuído sobre os átomos. Então, só lembrando, os elétrons pertencem à molécula e não aos átomos isolados. Então, quando você tem mais de um caso, para a gente representar a estrutura de Lewis de forma correta, a gente precisa utilizar, descrever aqui, montar todas as estruturas possíveis, certo? E como os elétrons são delocalizados, as estruturas são intercambiáveis, ou seja, elas possuem uma característica de ressonância aí. Então, como é que eu representaria a estrutura de Lewis? Bom, a estrutura de Lewis é isso aqui, ó, do nitrato.
Ó que eu esqueci de colocar o sinal de menos ali na última estrutura. Qual que é a estrutura de Lewis no nitrato? É essa aqui, considerando todos os híbridos de ressonância. A gente chama híbridos de ressonância cada estrutura individual. Então, se você quer descrever a estrutura de Lewis dessa molécula, você vai ter que abrir em todas as possibilidades, fazer os híbridos de ressonância. Uma representação aqui que leva em conta essas três estruturas, uma representação mais compacta é essa aqui. A gente pode pôr nitrogênio, oxigênio, oxigênio, oxigênio. Então você vai ter que, como se fosse... Na verdade, você não tem uma ligação dupla e nem uma ligação simples, porque essa dupla simples elas podem estar delocalizadas aqui. Então você teria um caráter de uma ligação em meia. Então a gente faz essa meia aqui como um pontilhado, algo do tipo. Então essa ligação, ela não é uma ligação simples, mas também não é uma ligação dupla. É uma ligação que está entre uma ligação simples e uma ligação dupla. Tudo bem? Então, no caso que você montar a estrutura de Lewis e você notar que tem híbridos de ressonância, você tem que abrir todas. E a notação da estrutura de Lewis é essa aqui, com todos os híbridos de ressonância. Ok? Se você quiser colocar uma representação mais condensada, tudo bem. Mas o que é mais importante é fazer abrir ela em todas as possibilidades. Bom, pessoal, hoje então a gente discutiu rapidamente aí duas formas de ligações, iônicas e covalentes, e a parte muito importante é saber a diferença entre elas. Uma tem a doação e aceptação de elétrons, outra tem o compartilhamento de elétrons. E no caso do compartilhamento de elétrons, você precisa saber fazer a estrutura de Lewis, certo? Vai ser extremamente útil para vocês ao longo do curso, não no nosso de Química Geral também, mas no curso de Química como um todo. Então, na próxima aula, a gente vai fazer mais alguns exemplos e vai partir para o caso onde que a regra do octeto começa a falhar. Muito obrigado, pessoal.